O chamado de Jeremias. Capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano, o 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém me disse o Senhor: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, te ponho neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E me disse o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E me disse o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. Eles virão, e cada um porá o seu trono diante das portas de Jerusalém, contra os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei os meus juízos contra o meu povo por causa de toda a sua maldade. Pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e lhe diz tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles.
Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Capítulo 2. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então Israel era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida, e de covas por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. Os pastores prevaricavam contra mim. Os profetas profetizavam por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. Os pastores prevaricavam contra mim. Os profetas profetizavam por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, até com os filhos de vossos filhos contenderei. Passais as ilhas de Quitim, e vede, enviai a Quedar. Atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor.
Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de Leão rugiram sobre ele. Levantaram a sua voz e fizeram da sua terra uma assolação. As suas cidades se queimaram, e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nof e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura, não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus, no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Assíria, para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Compreende e vê como mal e como amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizia tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore verde, te andas encurvando e te prostituindo. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteira, fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha? Por isso, ainda que te leves com salitre e com muito sabão te laves, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteira, fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha? Por isso, ainda que te laves com salitre e com muito sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes, não estou contaminada nem andei atrás de Baalins. Vê o teu caminho no vale. Conhece o que fizeste. Dromedária, ligeira, és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta montês, acostumada ao deserto, que, conforme o desejo da sua alma, sobe o vento. Quem a deteria no seu cio? Todos os que a buscam não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, porque amo os estranhos e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pau, tu és meu pai, e à pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo da sua angústia dirão, levanta-te, livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que fizeste para ti? Que se levantem e te ponham e te possa livrar no tempo da tua angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Porque contendeis comigo? Todos vós transgrediste
contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, pois eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai-vos a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma torre da mais espessa escuridão? Por quê? Pois, diz o meu povo, temos determinado, não viremos mais a ti. Porventura esqueceu-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias, porque ornamentar o teu caminho para buscares o amor, porque os ornamentas o teu caminho para buscares o amor, pois até as mulheres perdidas ensinastes os teus caminhos. Até nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Não cavei para achar, pois se vê em todas estas coisas. E ainda dizes, eu estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo. Porquanto dizes, não pequei, por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também pelo Egito serás envergonhada, como fostes envergonhada pela Assíria. Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou a tua confiança, e não prosperarás com eles. Capítulo 3. Dizem, se o homem despedir sua mulher, e ela se for dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Porventura aquela terra de todo se não profanaria? Ora, pois, tu fornicastes com tantos amantes, ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituístes. Nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto. Assim profanaste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram retiradas as chuvas e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a cara de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos, desde agora, não chamarás por mim, dizendo, meu pai, tu és o guia da minha mocidade. Porventura conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudestes. E eu disse mais o Senhor nos dias do rei Josias. Visto o que fez a rebelde Israel, ela foi a todo monte alto, debaixo de toda a árvore verde, e ali andou se prostituindo. E eu disse, depois que fizer tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou, e viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério e rebeldia, Israel a despediu e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte e dize,
Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti. Porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que pecastes contra o Senhor teu Deus, que estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvido à minha palavra, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, um de cada cidade, e 2 de cada família, e vos levarei para Sião. Vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. E acontecerá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca da aliança do Senhor, nem lhe virá ao pensamento, e nem dela se lembrarão. Nem a visitarão, e nem se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela. Em nome do Senhor, em Jerusalém, nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra, do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos, das nações? Mas eu disse: tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Tornai-vos, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, por tu és o Senhor nosso Deus, porque tu és o Senhor nosso Deus. Tornai-vos, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Em verdade, em vão se confia nos outeiros, e na multidão das montanhas, deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha, cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à palavra do Senhor nosso Deus. Se te converteres, capítulo 4. Ó Israel, diz o Senhor, se te converteres para mim, se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andares mais vagueando, e jurares: vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça. Nele se bendirão as gentes e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, convertei-vos e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem o apague, por causa da maldade das vossas obras.
Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arborai a bandeira rumo a Sião. Fugi e não vos detenhais, porque eu trago do norte um mal a uma grande destruição. Já um leão saiu do seu esconderijo e um destruidor saiu das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isto, vestivos de sacos, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que desmaiará o coração do rei e o coração dos príncipes. Os sacerdotes ficarão atônitos e os profetas estupefatos. Então disse eu: Senhor, Jeová, verdadeiramente enganaste grandemente a este povo e já Jerusalém. Senhor Jeová, certamente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento secou das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para peneirar, nem para limpar. Mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra ele. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para peneirar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Porque uma voz anuncia desde Dan e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Lembrai disto as nações, fazei ouvir contra Jerusalém, que soldados vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo estão contra ela ao redor, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade, e amargosa é, que te chega até o coração. Que angústia, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim, não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem. Vi a terra
e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Vi os montes, e eis que estavam tremendo. Todos os outeiros estremeciam. Vi que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será destruída totalmente, porém não a consumirei. Por isto lamentará a terra, os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiram todas as cidades. Entraram pelas matas e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram abandonadas, já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, debalde te farás bela. Os amantes te desprezam e procuram de tirar a vida. Porquanto ouço uma voz, como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como a de que está com dores de parto, do primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: ó, ai de mim agora, porque já a minha vida desmaia por causa dos assassinos.